Estamos no ar com mais um papo de rádio pela internet, através do nosso Instagram. É com muita satisfação que nós vamos juntos para falar sobre como destravar a comunicação. Comunicação que é muito importante, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo. As pessoas tendo que se reinventar cada vez mais. E é claro que nada melhor do que a gente conversar com uma especialista no assunto. Eu já vou aqui, inclusive, procurar a fonoaudióloga, a Débora Bonetti, ela que será a nossa entrevistada desta noite, vai Bauru. Um momento muito importante para que você possa aprender, você que é estudante de comunicação, você que é jornalista, você que é repórter, você que é radialista, você que é palestrante, você que é professor. Só ajeitar aqui a câmera porque a Débora já está aí na conexão. Agora há pouco a gente tentou uma conexão, infelizmente não conseguimos, mas agora vai, minha querida Débora Bonetti. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você, tudo ótimo. O prazer é todo meu, eu acredito. Tá chegando legal aí o som? Tá legal? Dá para ouvir legal? Para mim tá tudo certo. E o Perfeito. meu também? Ok? Também estou conseguindo ouvir você perfeitamente. Eu acredito que essa é uma oportunidade ímpar para quem lida com a comunicação, conforme eu falava desde o início da live. Até mesmo porque, minha querida Débora, muitas pessoas, elas, por mais que estejam na área, elas ainda têm alguma dificuldade para falar, para destravar. Às vezes tem o caco na fala, a gagueira, às vezes tem os vícios de fala e uma série de outras questões que podem acabar sendo trabalhadas, acredito, com o fonoaudiólogo. Mas eu vou parar de falar um pouco, porque quando eu falo eu vou embora, eu falava inclusive na nossa primeira tentativa de live, que quando eu falo eu vou embora, e quero já começar perguntando, muitas perguntas chegaram no nosso direct, eu gostaria até mesmo que as pessoas compartilhassem esta live, para que outras possam ter acesso a essas informações e que possam mandar também as suas perguntas. Então, a primeira pergunta que eu já vou colocar, eu tenho aqui um monitor do meu lado, uma cola, para a gente poder ler as perguntas, do Eduardo. O Eduardo, ele é da cidade de Bauru, ele mandou aqui o seguinte: para ter uma boa comunicação, é preciso ter um dom ou basta possuir as técnicas necessárias, querida Débora? Então, Metra, muita gente acha que para você falar bem, se comunicar bem, você precisa ter um dom, nascer com um talento, e na verdade isso é um mito. Falar bem não é algo que é um dom. É algo que sim é aprendido com o tempo, com técnicas, com treino. Perfeito. Quanto mais você se expõe, quanto mais você fala, mais você treina. Mas é claro que você precisa buscar essas técnicas, né? Aprender um pouco mais. A gente não pode excluir também as pessoas que têm uma maior facilidade de falar em público, porque isso é natural. As pessoas mais extrovertidas vão ter mais facilidade, sim. As pessoas que foram expostas desde cedo a apresentações em público, de repente, a pessoa que cresceu na igreja, como eu, desde pequena já estava no público, então já falava com as pessoas. Isso dá um pouco mais, sim, de facilidade, mas não é dom, não é um talento. É algo da personalidade ou do ambiente que a pessoa está inserida. Porém, quando você busca aprender mais, quando você vai encarando esse medo, quando você vai aprendendo, estudando, existe o estudo da oratória, que é a retórica, você aprender sobre as técnicas, aprender como falar melhor, aprender como se posicionar, entender sobre linguagem corporal, você consegue sim ser um ótimo comunicador. E eu acredito que os grandes comunicadores, eles começaram assim. Eles não começaram simplesmente porque nasceram com um dom. Mas quanto mais vão se expondo, mais vai se aprimorando. Então, no caso, o meio, ele acaba fazendo o todo? Seria basicamente isso? Ou seja, quando você está ali, de repente, você tem aquela ajuda, como você acabou de falar, mas é importante também ter as técnicas para que, de fato, você consiga desenvolver uma boa comunicação. Então, aquela pessoa que não tem esse meio, ou seja, não está inserido ali no meio da igreja, aquelas atividades que normalmente as pessoas são instigadas a falar, independente disso, tem como ter técnica para falar e desenvolver uma boa comunicação. Sim, com certeza. Aí que entra. Hoje em dia nós temos a internet como uma ferramenta.
trabalhos na faculdade, no emprego, uma reunião que você vai ter com seu chefe, com a sua equipe. Legal. E todo mundo vai se expor em algum momento. Seja para fazer uma venda, seja para comprar algo, vai se expor. E nesse dia a dia você já consegue ir treinando a sua comunicação. Mas é claro que o estudo é importante. Entender quais técnicas eu devo utilizar, qual é o melhor jeito de me posicionar, qual o melhor jeito de projetar a minha voz, o que eu faço para não prejudicar a minha voz, entender de linguagem corporal e entender sobre si mesmo. Né? Quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos negativos que fazem eu ser um melhor comunicador. Então, sim, é possível aprender, é possível se desenvolver, buscar uma ajuda de um profissional para aprimorar a comunicação. Então, sim, é possível você buscar essa ajuda e melhorar a sua competência comunicativa. Muito bem. E quais são os principais problemas, as principais dificuldades que você encontra, Débora, no seu consultório, por exemplo, as pessoas lhe procuram para dizer, ó, eu não consigo isso, não consigo aquilo na comunicação. Quais são os principais entraves? Eu trabalho com um público muito amplo, né? Então, nessa Uhum. pergunta, eu preciso separar. Eu tenho um público infantil que eu atendo e a maior dificuldade hoje é o atraso na fala, principalmente depois dessa pandemia. As crianças, o Perfeito. número de atrasos, de crianças com atraso na fala cresceu muito. Ficaram ali presas, né, num ambiente onde foi impedido de interagir com outras crianças, com outras pessoas. Então, no Isso é ambiente onde verdade. eu estou trabalhando com as crianças, com o público infantil, eu encontro um tipo de dificuldade, que é o atraso na Uhum. fala, que são as trocas na fala, dificuldades Sim. escolares. Esses são mais no público infantil. Agora, quando a gente vai para o público adulto, principalmente aquelas pessoas que querem falar melhor em público. Vamos focar aqui no nosso público-alvo, aquelas pessoas que querem melhorar a sua comunicação. Uma das principais causas, uma das principais dificuldades é o medo. O medo de se expor, não saber como se posicionar, não saber como falar. Então as pessoas elas chegam com muita essa dificuldade. Como que eu faço? O que eu devo fazer? Eu tenho medo, né? Eu não consigo me expor para outras pessoas, eu não consigo falar para a câmera, eu não consigo falar para outras pessoas no meu ambiente de trabalho, ou eu não sei o que falar. Tem muita gente que reclama do próprio sotaque. Dependendo da região, por exemplo, aqui em Bauru, muita gente fala o interior, o Aham. verdade, que é o R Agora mais essa questão puxado. do R, me perdoa mesmo te interromper, porque essa questão do R é muito Imagina! interessante, porque ó, eu morei faz um tempo, mas faz muito tempo mesmo na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. E lá realmente tinha a história do R dobrado, né? Eu não tenho aqui em mente os nomes técnicos, mas um colega, inclusive, que está nessa live, o Jefferson Camilo, locutor, ele disse que existe um nome técnico para cada um desses R's. Tem o R de São Paulo, tem o R de Uberlândia, a história do Ra, do porquê, ou do porquê. Então, assim, as pessoas que possuem essas diferenças, a bem da verdade, devem se preocupar com isso. Existe um padrão de R, um padrão de comunicação? O que dizer sobre isso? Antigamente existia. Para Uhum. você no jornal, por exemplo, no jornal eles procuravam esse trabalho de suavização de sotaque, porque eles queriam que as pessoas falassem com um sotaque neutro. O neutro, Certo. mais ou menos, é o R paulista, mas sem o puxado do R, do porta, que é essa tremidinha, né? Seria o R sem arrastar muito, mas também sem vibrar, aquele R que você não percebe de que região é a pessoa para alcançar todos os lugares do Brasil. Então, eles Uhum. pediam essa suavização de sotaque. Hoje em dia, inclusive nas TVs locais, eles pedem para que tenha, para a pessoa que está ali se identificar com o locutor, com o jornalista. Exato. Essa questão do R, ela só deve ser uma preocupação se você se incomoda com isso. Então, eu tenho pacientes que chegam a mim e falam, Débora, eu puxo muito R, eu falo interior, eu falo igual caipira, eu não gosto de falar assim. Uhum. Então, aí você entra com a suavização de sotaque. Mas o sotaque, né, que na verdade o nome é regionalismo, ele não é um problema. Ele é uma característica de uma região. E se a pessoa ela gosta do sotaque que ela tem, não tem problema nenhum. A menos que aquilo está impedindo dela se comunicar melhor e aquilo atrapalha para ela. Aí sim eu recomendo o trabalho de suavização do sotaque.
legal. Ó, eu quero estimular aqui, pedir às pessoas para que possam compartilhar a live. Eu penso que é muito importante que você compartilhe, porque ó, tem muita gente que precisa absorver essas técnicas, não somente quem é do rádio, quem é da TV, quem é da área da comunicação, mas tem muita gente que precisa até mesmo expor um trabalho, apresentar um trabalho, desenvolver uma ideia no ambiente de trabalho. Não precisa ser um trabalho acadêmico, mas dentro do trabalho, do seu espaço lá, ele precisa expor para o seu chefe, para a sua liderança, alguma ideia e não consegue, fica travado, não consegue escolher as palavras, fica nervoso. Eu tenho aqui, por exemplo, uma pergunta sobre os vícios de linguagem. Eu vou mais uma vez explicar, olhe para cá, pessoal, não é falta de educação aqui de não querer olhar de frente para a Débora, é justamente porque eu estou ali com as perguntas chegando no monitor. Então, aqui, quem está mandando a pergunta? A Antônia, isso, Antônia o nome aqui é Antônia. Ela está dizendo, ó, pessoas com vícios de linguagem tem a ver com o que, basicamente, esse problema? Exemplo, né, tá bom, com certeza, tipo assim. Ou seja, tem muita gente que fica na história do né, do com certeza, do tipo assim. Como eliminar isso daí, Débora? Eu só vou te interromper um pouquinho, porque eu vi uma pergunta que subiu aqui, eu vou responder ela Fique à daqui a pouco, vontade. tá? Só para não deixar eles sem uma resposta que é sobre a maçã. Mas agora eu vou te responder sobre os vícios de linguagem. Os vícios de Jefferson linguagem... Camelo perguntou. Isso. Os vícios de linguagem, na verdade, são um apoio para a fala. Quando a pessoa utiliza esse vício de linguagem, é porque, assim, quando a gente está falando, o pensamento ele é muito mais rápido do que a fala. E às vezes a gente se banana, se enrola naquilo que vai falar. Quando você vai falar, você precisa ter um apoio de algumas palavras, alguns elementos que você utiliza, a pausa adequada para você parar e pensar naquilo que você vai falar. Então, as pausas, elas são essenciais na comunicação para você pensar naquilo que você vai falar, elaborar melhor. E o que acontece? Tem gente que, quando ela não tem um repertório de vocabulário, não tem um domínio do conteúdo que ela vai falar, ela não sabe exatamente organizar o discurso dela, ela se apoia nos vícios de linguagem. Ao invés de se apoiar em palavras que podem ser mais importantes ali no meio, por exemplo, você usar o então, ou pegar uma palavra própria do assunto e repetir ela, ou aprimorar mais o conteúdo do que você vai falar, e assim você vai ter mais facilidade na hora de responder aquilo que estão te perguntando. Quando você não tem esse repertório de vocabulário, quando você não sabe essas técnicas, quando você não sabe pausar, você usa os vícios de linguagem. E aí fica aquela repetição. Então, tá bom, né, né? E aí você pensa, aí você se enrola, aí você volta no né. E isso empobrece a comunicação, dá a entender que aquela pessoa não sabe do conteúdo. E como o próprio nome já diz, é um vício de linguagem. Vicia. Quanto mais você utiliza, mais você vai utilizar. E com quem acompanha Big Brother Brasil, teve uma participante lá que ficou muito conhecida pelo tipo assim, a Thaís. Então ela, na história de querer expor o que ela pensava, acabava usando o tempo inteiro, tipo assim, e acabava não conseguindo desenvolver. E aí você tem uma técnica para que as pessoas eliminem isso? A primeira coisa é você parar para observar qual é o seu vício de linguagem. No caso do exemplo da Thaís, é o tipo assim. Ela se apoiou tanto no tipo assim que toda hora, tipo assim. Ela ia fazer uma pausa, era tipo assim. O que a gente diria para uma pessoa como a Thaís? Primeira coisa, observar a sua fala. Você percebeu que vai falar o tipo assim, tenta substituir por uma outra palavra. Para você substituir, você precisa ter um repertório maior de vocabulário, mais palavras. Se você não se aprimorar naquilo que você vai falar, seja numa conversa no dia a dia, seja no seu assunto de trabalho, você nunca vai conseguir ter mais repertório. Então, estude mais palavras que você possa utilizar, se apoie em outros elementos na fala, por exemplo, o então. O então é um elemento que você pode usar no lugar do tipo assim e que não deixa a linguagem empobrecida, mas você não vai usar a todo momento. Mas é um elemento que você pode utilizar e se apoiar na hora de falar, iniciar um novo assunto, dar continuidade a algo. Primeiro é se observar, então. Se observou, adquirir novas palavras. E trabalhar também com a parte de organização do discurso, que é treino.
e treinando Uhum. uma conversa ou você sozinho. Então, vou treinar um diálogo, vou treinar que eu vou conversar sobre um assunto do meu trabalho. E aí, com o Perfeito. tempo, você vai conseguindo eliminar esses vícios. E se apoiando em outras palavras, usar a linguagem corporal também, que isso ajuda. Tudo isso vai enriquecendo a comunicação e você vai tirando esses vícios de linguagem. A bem da verdade, então, a pessoa ela precisa ir em busca de palavras novas através da leitura, através de você ouvir pessoas falando também. Isso ajudaria? Ajudaria, porque aí você tem mais domínio do conteúdo, então quando alguém vai Uhum. te falar sobre algo, você não vai se perder tanto. Ter novas palavras para apoio e se controlando mesmo. Percebeu que Certo. vai falar aquela palavra? Vou substituir por outra, vou dar mais pausas na minha fala. E também entra um outro trabalho mais complexo, que nem daria para eu explicar aqui, mas de organização do discurso, de organização do pensamento, que é mais complexo também. Como que eu me organizo melhor para dar respostas mais concretas, mais direcionadas, não ficar me perdendo tanto. Mas basicamente é treino. Claro que a gente, no consultório, a gente vai trabalhar com essas técnicas e dar as ferramentas para o profissional, para outra pessoa que está ali conseguir aprimorar. Mas é treino. Se ela não treinar e Muito só bem. souber a teoria, ela não consegue. Perfeito. E a gagueira? Minha querida Débora Bonetti, fonoaudióloga. A gagueira, ela nasce com a pessoa ou ela se desenvolve ao longo da vida? A gagueira nós temos alguns subtipos. O mais comum, que é o prevalente mesmo, ela nasce com a pessoa, mas ela vai se desenvolver na infância, que é a gagueira do desenvolvimento. Sim. A criança começou a adquirir a fala ali por volta de 2 a 5 anos, ela vai poder se desenvolver a gagueira. E aí, essa é a gagueira de desenvolvimento que acontece ali na infância. Você já percebe, já trata na infância. É a mais prevalente de todas. O que pode acontecer também é a gagueira de origem neurológica. A pessoa teve algum problema neurológico, uma lesão neurológica que afetou uma área do cérebro. E aí ela pode desenvolver. Ou a psicogênica, que ela acontece na adolescência ou na vida adulta. Essa daí é a que menos ocorre, também não tem uma comprovação científica para dizer que Uhum. realmente ela acontece por fatores emocionais, mas é geralmente depois quando acontece algum trauma, alguma coisa muito emocional, que vai gerar que a pessoa comece a desenvolver essa gagueira. Mas essa gagueira que eu falei Certo. por último, como eu te disse, não tem estudos que comprovem que ela realmente só está ligada a fatores emocionais e pode acontecer que quando essa criança, esse adulto, quando ele era uma criança, ele não desenvolveu, ele tinha ali, porque a gagueira ela é de origem neurobiológica, ela acontece ali no cérebro, origem genética, ou então pode acontecer de ser hereditário, se você tem alguém na sua família que tem gagueira, provavelmente pode ser que o seu filho, alguém na sua família desenvolva. Quanto mais presente na família, ela é hereditária, ela pode passar. Ela é mais prevalente em Mas tem homens, tratamento, não independente de tem, mulher. doutora? Tem tratamento. Tem tratamento ali logo na infância, quando você descobre, procurar uma ajuda fonoaudiológica, você consegue evitar que ela se amplie, né? Mude, porque ela vai mudando de níveis. Ela pode ser mais de graus, né? Leve, severo, moderado, ela pode ir diminuindo. Agora, quando ela acontece na vida adulta, tem que analisar. Quando é ali de origem psicogênica, por exemplo, pode precisar da ajuda de um psicólogo também, não só de um Uhum. fonoaudiólogo. Mas quem trata a gagueira é o fonoaudiólogo. Porém, não tem cura, tá? Gagueira não tem cura, ela tem tratamento. Tratamento. Tratamento, então, Tratamento. é uma forma de controlar apenas os problemas que ela causa na vida das pessoas. Isso. Quando é uma criança, por exemplo, quanto antes ela tratar, pode ser que ela chegue na adolescência, na vida adulta, ela nem vai parecer mais que tem. Tá lá com ela. No momento Certo. de nervosismo vai aparecer. Inclusive, isso é uma das questões que as pessoas confundem muito. Ah, ele não tinha gagueira, ficou nervoso, apareceu a gagueira. Não, isso não acontece. A pessoa que tem gagueira, claro que quando ela estiver numa situação de exposição, ela vai ficar mais nervosa, mais ansiosa, vai aumentar as disfluências dela. Mas isso não Uhum. significa que foi o nervosismo que causou. E aí você me pergunta, o que acontece então quando eu tô nervoso e começo a gaguejar? Eu fico com gagueira? Não.
A gagueira, né? Você me fez lembrar das discussões de casal. Então aí a pessoa, não, peraí, ó, você fez isso. Aí, ó, Começa a peraí, por que você gaguejar. está gaguejando? Exatamente. Aí a pessoa fala ali, nossa, agora começou a ficar com gagueira. Não. A gagueira ela Hum, já nasce, né? Eu já falei, ou ela pode ser por causa de uma lesão cerebral, enfim. Nesses casos que a gente gagueja porque está nervoso, o que acontece? São as disfluências. certo. A gagueira nada mais é do que disrupturas ali na fala, né? Disfluências, que são rupturas na fala. E nós temos as disfluências comuns e as gagas. Quem tem gagueira vai fazer as gagas, que é repetição de sílaba, repetição de palavra, o bloqueio, que é quando a pessoa vai falar, parece que está bloqueado, não sai. As disfluências comuns é as que nós cometemos todos os dias. Eu, por exemplo, cometi várias aqui. Por quê? A nossa fala não é 100% fluida. A gente não consegue uma fluência 100% do tempo. Nós temos as disfluências comuns. Quando a gente está sobre estresse, sobre um nervosismo, fatores emocionais, isso aumenta. Por isso que a gente acaba gaguejando mais. Mas isso não significa que a gente adquiriu gagueira. Ó, eu vou lhe falar uma coisa. Eu diariamente apresento um programa no rádio que normalmente envolve muitos comentários. Eu desenvolvo comentários. E por vezes, quando o assunto ele vai fugindo da mente, o que é que eu faço? Eu dou uma pausa, eu dou uma parada. Independente de o ouvinte, por exemplo, ficar pensando assim, peraí, por que que ele parou? Cadê ele? Onde é que ele está? Fica melhor do que ficar tentando falar e acabar tropeçando nas palavras. Então, pelo menos é algo que, bom, eu faço. Não sei se Uhum. isso seria o caso de ser uma técnica para outras pessoas também, se vai funcionar com outras pessoas, mas pelo menos eu acabo no ar da emissora, quando eu estou apresentando o programa, não gaguejando, independente de eu Uhum. estar ali já um pouco envolvido com aquela tensão. A gente fica sobre tensão quando nós estamos ao vivo, independente de eu estar sobre aquela tensão, eu acabo controlando dessa maneira. Então, assim, tudo está de fato envolvido na forma que a pessoa vai lidar com aquela tensão. É isso? Sim. E essa técnica que você falou é uma ótima técnica também, e não é problema nenhum, às vezes, você admitir: olha, eu fico um pouco mais tenso, eu fico um pouco mais nervoso, então eu vou pausar. Você não precisa falar no ao vivo, mas é algo que você criou ali: olha, vou pausar, vou pensar melhor, não tem problema nenhum, e realmente vai ser uma técnica que vai te auxiliar e pode auxiliar várias pessoas. Agora, também não tem problema você cometer um deslize, falar Uhum. uma coisa, emendar em outra, utilizar uma palavra ali de apoio que não seja um vício de linguagem. Você pode ir utilizando assim. É o que você disse, é a forma como a gente lida com aquilo. Claro que tem pessoas que, por exemplo, vão travar na hora. Não vão nem gaguejar porque não vão conseguir falar. A tensão tá Sim. tão grande que a pessoa não consegue falar. Tem gente que tem o bloqueio. Esse é o mais difícil de trabalhar, porque o bloqueio realmente você tem que trabalhar vários fatores emocionais juntos. O gaguejar é isso. A pessoa que gagueja quando vai falar e não tem a gagueira, tá? Aqui a gente está falando de pessoas que não têm gagueira, que não é um processo que acontece no cérebro, é algo que acontece pelo nervosismo. A pessoa que tem, ela precisa primeiro entender da onde vem esse nervosismo dela, entender da onde veio o medo de se expor, né, de falar, e trabalhando os seus pontos fortes e encontrando os seus recursos. E aí, claro, que entra Perfeito. novamente o trabalho do profissional para orientar essa pessoa. Perfeito. Vou pedir aqui para o pessoal que está na live, compartilha e age. Eu pedi para compartilhar, para chegar até mais pessoas essas informações. Seguir também o Papo de Rádio, @papo.de rádio, e seguir a Débora Bonetti, que é @fono Débora Bonetti, Bonetti com 2 T's, não é isso? Isso. E Débora Fono Pagaf. Débora Bonetti. Essa live, inclusive, ela vai ficar salva para você assistir em um outro momento, mandar para outras pessoas. É muito bacana o que a gente está fazendo aqui para que você possa destravar a comunicação. Como eu disse, não precisa ser do rádio, não precisa ser jornalista, não precisa ser radialista. Serve para quem trabalha com a comunicação no contexto geral. Ó, só registrar aqui algumas presenças de quem já está mandando mensagem aqui. Luz de Gaia está dizendo Um aqui, onde é beijo. que está? Está dizendo Deb maravilhosa. Tá Um dizendo aqui beijo. também ótimas dicas, gratidão. O Melody Clay tá dizendo boa noite, Betran.
Boa noite, doutora. Boa noite. Boa noite, Medclay. Boa Quem noite. mais? Maravilhosa. Já registrei aqui, algumas outras pessoas entraram, mas não deixaram nenhuma pergunta aqui até o momento. Pode enviar a sua pergunta para a fonoaudióloga Débora Bonetti. E a gente vai voltar para as que chegaram no inbox. Que a gente tem, por exemplo, a fala de crianças. Em qual momento os pais devem ter alguma preocupação? Preocupação sobre o vocabulário, número de palavras e qualidade de pronúncia. Em qual momento os pais devem ficar assim angustiados porque o filho não está desenvolvendo a sua fala da forma que eles possam estar julgando que deveria ser? Certo. A criança ela começa a falar a partir de 1 ano, certo? Ela Uhum. pode começar a emitir algumas sílabas antes, algumas palavrinhas que a gente chama de vocalizações, balbucio. Ela vai ter essa tentativa de fala ali por Sim, volta de 1 ano. A criança está se aproximando de 1 ano e 6 meses, 2 anos, não fala nada, não tem essa tentativa. Olha, uma criança ali de até 2 anos, vamos colocar aqui, por volta de 50 palavras ela tem que ter. Não são palavras perfeitas, mas é o muito bem. mamá, o papá, o tetê, o uau, uau, ela tem que ter essas palavras. A criança está nessa idade, não tem esse repertório de vocabulário, tem que começar a sinalizar. E não só a fala em si, mas o que ela compreende. Nós temos vários problemas relacionados à linguagem. Será que essa criança ouve? Então aí começa a perceber, ela está me ouvindo, ela entende os sons, ela compreende. Ah, ela compreende, ela está compreendendo tudo, ela só não está falando. Então pode ser um atraso na fala. Vamos buscar. Então, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, não está produzindo fala, você já pode começar a se preocupar e pensar numa avaliação. Então, essa seria a Agora, idade. 2 anos, se não estiver desenvolvendo uma comunicação que, no mínimo, faça essa criança expressar o que ela está querendo dizer, por mais que não isso, seja numa frase, bom, um pouco mais complexa, palavras. mas ela tem que, no Isso. mínimo, saber falar as coisas mais básicas. Nessa idade, então, Isso, até 2 anos. isso, por volta de um repertório de 50 palavras. Alguns estudos falam até 200 palavras ali com 2 anos e pouco. Com 2 anos é a fase que começa a formar a frase. Então, Certo. ali com 2 palavrinhas. Com 3 anos, ela já tem que estar fazendo pedido. Ela tem que estar tendo um vocabulário bem maior. A criança não está desenvolvendo, procura uma avaliação. Aí, por exemplo, não, minha criança fala, mas ela fala tudo errado. Aí é outras questões também. Por volta dos 4, 5 anos, a criança começou a Uhum. apresentar trocas na fala, falar tudo errado, uma linguagem ininteligível que você não entende o que fala, também é a hora de buscar. A criança com 6 anos de idade, ela já tem que estar falando todos os fonemas da fala, né? Todos os sons da fala. Se ela não adquiriu, aí também tem que procurar nessa idade. E depois, quando ela for crescendo, problemas escolares, está trocando letra, não consegue aprender a ler. Isso tudo pode ter a ver com algum diagnóstico, tem a dislexia. Então, se a gente for falar de diagnóstico, são vários aqui, mas a gente tem que pensar realmente Certo. ali. Mas Desde. basicamente a criança ela tem uma facilidade maior para aprender, porque, por exemplo, eu tenho um filho de 3 anos de idade. E o meu filho, eu já notei que quando eu tento ensinar, eu também sou professor de inglês, eu ensino algumas palavras para ele de um outro idioma, ele já reproduz tranquilamente. E agora, a gente pega um adulto, o adulto ele já encontra uma dificuldade maior. Bom, seria uma percepção de repente equivocada da minha parte, porque pelo menos no meu caso eu vejo que com a criança ela acaba desenvolvendo melhor essa questão. Isso tem a ver com a neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade que nós temos de aprender. O maior Uhum, período de neuroplasticidade cerebral é até os 6 anos de idade, que é a fase certo. que mais aprende. Então, se realmente você colocar uma criança de 0 a 6, olha o quanto ela evolui. Ela aprende a andar, ela aprende a falar, ela aprende praticamente tudo. Ela começa já a aprender a ler, né, a identificar as letras. E tudo que você ensinar para a criança nessa idade, ela vai aprendendo. Falando aqui de uma criança típica, desenvolvimento típico. Depois dos 6 anos, isso vai diminuindo, mas a criança, quando ela é mais nova, ela tem maior neuroplasticidade cerebral. Quanto mais velho você for ficando, isso vai diminuindo. Então, realmente, a gente acaba tendo menos aprendizagem, né? Vai diminuindo, mas a gente nunca deixa de aprender, certo? O cérebro Uhum, está sempre ali. Quanto mais você vai estimulando ele, inclusive, por isso que a gente fala, nunca deixe de fazer algo, tá? sim, sim. Vai ficando mais velho,
procura fazer um curso novo, aprender um instrumento. Sempre procura aprender que você vai estimulando o seu cérebro a adquirir, mas não vai ser como uma de uma criança, né? Bom, eu vou já colocar mais algumas mensagens que estão chegando agora, Certo. instantaneamente. O Márcio Cordeiro ele está perguntando uma dica para melhorar a voz. Existe uma dica para isso? Não tem só uma, temos várias. A voz precisa entender o que você quer melhorar. Primeiro, a gente precisa entender se não tem nenhuma lesão. Por exemplo, eu quero ficar menos rouco. Se você fica rouco, é porque pode ser que tenha uma lesão ali. Então, fazer um exame primeiro e procurar sobre isso. Agora não, só quero falar melhor, quero melhorar a minha voz no dia a dia. Uma das dicas básicas, mas funciona para tudo: hidratação, água, beber mais água. Auxilia sim no cuidado com a voz. Por quê? Eu vou hidratar minha prega vocal? Não, tem gente que acha que bebendo água vai direto na prega vocal e hidrata na hora. Não é isso que acontece. É que hidratando o seu corpo, você automaticamente hidrata a sua prega vocal. Uma dica Certo. legal também: quem fala por muito tempo, locutores, professores, trabalha com a voz. Vai dar aula, evita falar um pouco antes, fica uns 5 minutos em silêncio. Não, evita comer alimentos gordurosos, café, leite, Danone. Tudo isso são alimentos que deixam a Café? saliva. Mas Café. o café vai mexer O no meu café. café? Vão Justamente mexer no no meu seu café. café? Quem vai Mas por que fazer o café, uso, doutora? quem vai fazer uso prolongado da voz tem que Ah, evitar o café, o chocolate, infelizmente, por quê? Eles deixam a nossa saliva é. mais espessa, mais grossa, com isso a gente faz um esforço vocal maior. Uhum. Então, antes de fazer o uso prolongado da voz, inclusive tinha uma pergunta aqui sobre a maçã, se é verdade que a maçã faz bem para a voz. Sim, Sim, a sim. maçã, ela faz por quê? A maçã, ela tem uma ação que chama ação adstringente, que deixa a saliva mais levinha. Ela faz o contrário do café, então fica mais fácil na hora de falar quando você está com a saliva mais leve. Mas, ó, eu, por exemplo, teve uma época que eu apresentava um programa no rádio que começava às 7 horas da manhã. Então, assim, eu sempre tive esse costume, eu vou me derrubar aqui. Eu tomava um cafezinho antes de entrar no ar. Então, estava agredindo as minhas cordas vocais, Sim, é isso. Eu deveria, sim. então, tomar quanto tempo? Qual o ideal? Tempo para que eu possa tomar esse café, comer essas coisas, para que eu possa, então, eu acredito que você até falou agora, né, doutora? 1 hora de tempo antes? 1 hora seria o ideal, mas às vezes Uhum. 30 minutos antes já ajuda. Se, por exemplo, vou tomar 6h30, vou falar agora às 7 horas. Vou comer uma maçã 5 minutos antes. A maçã ela já vai ajudar ali, com essa ação, a deixar a saliva mais leve, inclusive também Certo. trabalhar os músculos da face, que vai ajudar na hora de falar, articular melhor as palavras. Então a maçã faz tudo isso. Então, tomei o café antes, não muito antes, né? Não exatamente faltando 10 minutos, mas tomei meia hora antes. Falta 5 minutos para eu começar a falar, vou comer uma maçã, vou fazer um aquecimento, o aquecimento vocal, que é importante também para evitar a lesão. Mas o aquecimento vocal é uma outra questão também. Uhum. O aquecimento vocal são aqueles exercícios que a gente faz, que os locutores também fazem antes Isso de é entrar verdade. e falar por muito tempo. Nós Aham. estávamos comentando antes sobre isso. Sim. Só que o aquecimento vocal, ele tem que tomar cuidado com os exercícios que a gente faz. Tanto que a gente não recomenda passar exercício, por exemplo, pela internet. Porque se a pessoa resolve fazer aquele exercício em casa e coloca muita força na hora da execução, ela pode lesionar a prega vocal dela. Então, os Perfeito. exercícios, eles são mais personalizados. Certo. Eu vou pular para mais uma mensagem aqui. Essa aqui é um pouco longa. A Deli Laisbelli, ela diz assim: boa noite, minha irmã não consegue falar palavras com a letra L. Exemplo, bicicleta. E ela também não consegue diferenciar a pronúncia das palavras com R ou L. Existe algum tratamento para isso, doutora Débora Bonetti? Tem que ver primeiro a idade que ela tem. Se ela já for um adulto, provavelmente ela pode ter língua presa, conhecido como língua presa, que é o frênulo lingual mais curto. E nesse caso, ela tem que procurar sim uma avaliação fonoaudiológica para ver se ela tem o frênulo encurtado, realizar a cirurgia, se for necessário, com um dentista que faz a cirurgia Exato.
do corte, né, para diminuir, para cortar o freno, não o freno totalmente. Aí procurar um tratamento fonoaudiológico para voltar a fazer esses sons. Em alguns casos, quando o freno é um pouco mais curto, mas não impede o movimento da língua, da mobilidade da língua, e a pessoa é capaz de produzir esses sons, só o tratamento fonoaudiológico é capaz de resolver ensinar a pessoa a colocar a língua no lugar certo na hora de produzir esses sons. E aí o treino com o fonoaudiólogo ele já resolve. Muito bem. Muito bem. Uma outra pergunta é uma pessoa, independente da idade, que tenha medo de falar em público. É algo que pode ser solucionado por meio de um tratamento com o fonoaudiólogo, porque, ó, por exemplo, eu, num determinado tempo na minha vida, independente de já estar inserido no rádio, quando chegava para falar para uma multidão, as emissoras normalmente elas fazem as suas festas, elas fazem as suas programações com o público. E lá atrás, já faz bastante tempo, quando chegava no palco, eu ficava nervoso. Então, assim, falava para muita gente em uma emissora de rádio, mas quando se tratava de falar para ver as pessoas ali próximas, eu ficava nervoso. E assim, desenvolvi o quê? Eu olhava um ponto de referência longe. Na verdade, eu não conseguia encarar a pessoa que estava um pouco mais próximo. E depois, com o tempo, fui me acostumando. Bom, esse é o meu caso. Mas o que poderia fazer uma pessoa que tem assim um nervosismo mesmo tremendo e não consegue falar em público de jeito nenhum? Débora Bonetti. O medo de falar em público nada mais é do que o medo da rejeição do outro. Aham. Quando nós nos expomos em público, nós estamos diante do julgamento do outro. Tem até uma pesquisa que fala que o medo de falar em público, é uma pesquisa de Londres, é maior que o medo da morte. Olha só, as pessoas Nossa. têm mais medo de se expor, de falar com outras pessoas, do que de morrer. E por que isso? Porque ele já está ligado ao medo de falhar na frente do outro, de ser julgado, de ser rejeitado. Se eu falar errado, se eu fizer algo errado, as pessoas vão me rejeitar, as pessoas não vão querer mais me ouvir. A primeira coisa a se trabalhar é a origem do medo. Então a gente já sabe que o medo é o medo da rejeição. Eu tenho medo de ser rejeitado pelo outro. Nós estamos lidando com o julgamento do outro o tempo todo. E quando nós estamos diante do público, o que acontece com o nosso corpo? O nosso cérebro nos prepara para luta ou fuga. Por isso aquela adrenalina, aí na hora o coração acelera, a boca fica seca, a perna treme, adrenalina pura naquele momento. Então a gente já vê aí que é tudo, nesse momento é fator emocional. A partir do momento que eu entendo o que me dá o medo, eu vou me conhecer para entender como eu devo reagir nessa situação. Aprender a lidar. Entra a parte de autoconhecimento também. Aí a pessoa vai falar, nossa, mas ela é fonoaudióloga, a gente está falando de comunicação, o que tem a ver autoconhecimento? Tem a ver que a partir do momento que eu me conheço, eu sei os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. A partir do momento que eu sei os meus pontos fortes e fracos, eu sei como lidar comigo. Então, na frente do outro, eu vou saber falar melhor, eu vou saber me posicionar melhor. E aí sim a gente entra com as técnicas de linguagem corporal. Domínio de conteúdo é muito importante. Se você sabe do que você vai falar, mesmo que você fique nervoso, você vai conseguir retomar aquilo. Agora, se você não sabe, primeiro, você vai ficar muito mais nervoso porque você não sabe exatamente o que você vai falar. E segundo, porque na hora, se você esquecer, já era. Como que você vai falar de algo que você não domina? Então tem a ver com o planejamento da fala, não é isso? Sim, planejamento como um todo. Eu planejo o que eu vou falar, eu planejo como eu vou falar, e aí eu vou lidando com essa situação. Domino o conteúdo, aprendo sobre linguagem corporal, que é muito importante. Aprendo como falar melhor, como projetar a minha voz. Então, se eu sei como projetar a minha voz, se eu sei como falar melhor, se eu domino o conteúdo, se eu sei linguagem corporal, se eu sei me posicionar, porque a postura, ela interfere também na forma como você vai falar. Se você está com uma postura de segurança, automaticamente o seu cérebro compreende que você está mais seguro e você consegue passar mais segurança. Se você está com uma postura de insegurança, você não consegue passar essa segurança. Você diz, por exemplo, alguém vai apresentar, tem até uma pergunta aqui sobre quem apresenta trabalho lá na frente de faculdade. Sim. Você diz, por exemplo, tem pessoas que vão para lá e ficam assim com uma postura assim meio torta, não, sabe, cabisbaixo, olhando para baixo, não tem aquela
segurança, não passa isso para as pessoas, não tem aquela segurança em si próprio. Então isso influencia consideravelmente, é isso? A postura da Influencia. pessoa? Influencia a postura e influencia a mente. Porque se ela Uhum, está naquela postura, e principalmente se ela estiver muito fechada, ela já está demonstrando que ela está fechada. Então ela não consegue se certo. posicionar na frente do outro. Ela está mostrando insegurança. Então, provavelmente na mente dela, ela está insegura, ela está naquele pensamento, não vou conseguir, não sou bom o suficiente. Quando você acredita que você não é bom o suficiente, você não vai ser bom. Porque para você realmente passar algo, você precisa acreditar naquilo, porque a mente, ela influencia o seu corpo, e isso é fisiológico. Quando eu mudo o meu pensamento, quando eu começo a acreditar, eu consigo fazer meu corpo responder aquilo que eu acredito. Então, eu Muito bem. mudando a minha postura, eu já consigo melhorar. Claro, não adianta nada mudar a minha postura e não saber nada do que eu vou falar, que aí milagre não acontece. Eu preciso Isso é me verdade. planejar. Mas depois que eu me Muito bem. planejei e conheço disso, eu consigo passar realmente uma segurança maior. Certo. Ó, a pergunta sobre apresentar trabalho em faculdade é a seguinte: muita gente, ao apresentar um trabalho na faculdade, por exemplo, fica sem voz. Outras falam alto demais e tem aquelas que desenvolvem rouquidão. O que pode ser feito para evitar isso? É aquela mesma dica que eu dei lá no começo. Vai Aham. fazer uso prolongado da voz, tanto numa apresentação de trabalho, quem trabalha com a voz, professor, vendedor, quem trabalha com a voz faz uso contínuo. Evitar abuso vocal. O evitar abuso vocal é evitar esforço vocal, utilizar esses alimentos que eu falei para Sim. você antes de falar, evitar falar muito alto, gritando, e se precisa falar alto, se precisa trabalhar falando mais alto, precisa de um aquecimento vocal, precisa desses exercícios que vão ajudar a aquecer a Uhum. voz. É igual exercício físico. Quando você vai fazer um exercício físico, eles recomendam o quê? Alongamento, aquecimento. E se você não Exato. faz, o que acontece? Você prejudica o músculo do seu corpo. Mesma coisa com a prega vocal. Se você não aquece, faz uso contínuo, sem uma preparação, você também vai lesionar ela. Evitar o abuso, evitar esses alimentos, se exercitar, tudo isso facilita. E além do aquecimento, nós temos também o desaquecimento. Por exemplo, agora eu vou usar um exemplo do Desaquecimento, depois que fala, a desaquecimento. pessoa tem que voltar, é? São exercícios que vão ajudar ela a voltar à postura normal de voz. Você que é locutor, Uhum. por exemplo, você Sim. fala a maior parte do tempo com uma voz mais projetada. E é capaz que você utilize a voz assim naturalmente quando você chega em casa. Você vai chegar falando com a sua mulher: Oi, Certo. amor, tudo bem? Já projetando a sua voz como se você estivesse no rádio. E é importante que a gente realmente desaqueça para voltar à sua fala habitual, que não é que você fala no rádio o tempo todo. Porque se você estiver Aham. projetando ela o tempo todo, você pode lesionar também. E o Como é desaquecimento, esse desaquecimento? Como é que se faz um desaquecimento? aí também entram alguns exercícios próprios que eles vão deixar a sua Hum, voz, trazer a sua voz de volta para o habitual, né, para o tom sim. habitual, e também o repouso. Falou o tempo todo aqui na live, eu vou ficar pelo menos uns 30 minutos silêncio. Em E silêncio, aí aí, ela vai voltando normalmente ao normal. sim, depois dos exercícios, principalmente, que eles vão trazendo você para a voz no seu tom habitual. Então é importante fazer esse desaquecimento, para que você possa retomar a sua voz normal, o seu tom habitual, e falar sem tanto esforço. Esse processo ele é muito importante até para que as nossas cordas vocais elas não sejam agredidas ao ponto de depois você acabar tendo problemas, não é como rouquidão e Exatamente. depois tendo a voz aí prejudicada, que é o instrumento de trabalho, principalmente para quem trabalha no rádio, quem apresenta um Sim, programa de televisão, quem é repórter, enfim, tem, na verdade, um leque muito grande. Professores, por exemplo, professores que vão para a sala de aula, passam lá a manhã inteira falando, à tarde, à noite, aí, bom, chegam em casa, ainda tem que falar, bom, de repente o silêncio é bom, último caminho, não é? sim, sim. Inclusive, os professores é importante também isso. Fazer o desaquecimento, ter esse momento de silêncio, para que quando chega em casa não dê continuidade àquele tom que estava o dia todo. Porque é natural isso acontecer. Se você passa o dia inteiro falando Uhum. alto, imagina, chamando a atenção do aluno, tendo que falar mais alto para que todos na sala ouçam, isso causa um desgaste tremendo.
o tanto de professores que a gente tem que perderam a voz, que estão ficando disfônicos, né? Que é isso, a perda da voz, que causam lesões na prega vocal e aí vão ficando com rouquidão, voz mais áspera, né? Que a gente conhece, fica mais áspera, perde potência vocal também, vai ficando com aquela voz um pouco mais aguda, não consegue Sim, mais projetar tanto. Tudo isso são consequências perfeito. do abuso vocal. Perfeito. Ó, o Jefferson Camelo está participando bastante com a gente, é locutor de rádio e mandou mais uma pergunta aqui. Ele disse, ó, os famosos trava-língua. É interessante para quê? Para quem é da área da comunicação, bom, não entendi aqui. Na verdade, é uma pergunta, quer saber se a trava-língua é algo para ser evitado? Não entendi aqui o contexto. Eu Mas, acho, bom, acredito que ele está querendo dizer que muitas pessoas têm a língua travada. Então, para quem é da área da comunicação, precisa destravar. eu acredito que ele tenha falado dos trava-línguas mesmo. Hum. Sabe, o rei de Roma, sabe, esses tipos de trava-língua que são Ah, exercícios. bom. Eu que entendi errado. Eu que É, entendi errado. É isso mesmo, com certeza. Então, isso daí, no caso, ajuda? ajuda sim. Os trava-línguas, eles ajudam porque a gente trabalha com a articulação. A articulação é o quê? Sim, Dicção. É o nome da dicção. O nome técnico da dicção é articulação. perfeito. Articular melhor as palavras, articular mais é falar melhor. Quando você faz o trava-língua, de uma maneira mais assim, falando, é como se você destravasse o seu cérebro. Então, se você faz os exercícios de trava-língua antes de falar, na hora que você encontrar uma palavra difícil de falar, aquelas palavras compridas, que aí você se enrosca, você fala ela com mais facilidade. Antes do Uhum. trava-língua, são importantes os exercícios de articulação. A articulação a gente tem uma assim, que é para soltar a musculatura. Você tem alguns outros exercícios de articulação que vai trabalhar com a musculatura da face. Depois que eu trabalhei com a musculatura, eu entro com o trava-língua, que vai destravar realmente a minha língua e o meu cérebro. E na hora de falar essas palavras, eu consigo Muito bem. falar com mais naturalidade. Interessante, ó. Destravar a comunicação tem a ver com a estrutura física do sistema da fala ou com o emocional? Com os dois. Como nós já Os dois. falamos aqui. Os dois andam juntos. Corpo e mente são interligados. Se eu não cuido da minha mente, não tem como eu refletir Uhum. algo diferente daquilo que está passando na minha mente. E Sim, sim, tem a ver também com a parte física do sistema. Quanto melhor eu cuido da minha voz, quanto melhor eu cuido da minha postura, da minha comunicação corporal. A tensão também está bastante relacionada. Se eu fico muito tenso na região cervical, eu também faço mais esforço vocal. Isso prejudica a minha voz. Respiração fundamental. Sempre que a gente fala de exercício vocal, a gente trabalha a respiração antes. A respiração é importante para eu coordenar a minha fala também, na hora de falar, não ficar perdendo ar, tem que certo. ficar com aquela fala assim. Então, a respiração ela é importante também para acalmar. Então, a respiração está relacionada tanto com o físico quanto com o emocional. A gente trabalha os dois juntos. E aí, voltando na pergunta, né? O corpo e mente andam junto, a gente precisa trabalhar o emocional, que é aquilo que eu falei, trabalhar da onde vem o medo, me conhecer melhor, saber os meus pontos fortes e fracos e trabalhar. O que, que me deixa tão nervoso? Se eu sei que olhar para as pessoas vai me deixar nervoso, aquela técnica que você usou é ótima. O que, que eu faço? Eu Um não ponto de vou olhar. referência, não é? Exato, você olha para um ponto de referência e com o tempo, para você ir adquirindo a habilidade de olhar para as outras pessoas, porque olhar para o seu público é fundamental na hora de falar, você pode começar olhando por cima da cabeça das pessoas para dar a impressão que elas estão sendo olhadas. Depois você pode pegar o hábito de olhar para pessoas da sua confiança. Por exemplo, eu estou vendo que aquela pessoa ali é meu amigo, está ali na plateia, então em alguns momentos eu vou olhar para ele para focar realmente, conseguir me sentir mais seguro. Olhar para pessoas que estão demonstrando atenção. Aquela pessoa que está assim, concordando com o que você está falando, isso te encoraja. Agora, se você focar naquela pessoa que está olhando no celular, de cabeça baixa, você vai achar o quê? Nossa, essa pessoa não está gostando do que eu estou Isso é falando. uma verdade. Já, Você, já vem você pensar pensa que o que bem. você está falando eu costumo usar no rádio a palavra asneira. Eu pergunto quando eu quero saber se eu estou falando alguma bobagem, perguntou, será que eu estou falando alguma asneira aqui? Então, quando você vê alguém dessa maneira ali, disperso, você pensa que você está falando asneira.
aí você acaba se enrolando com as coisas que você está falando. Então, realmente, olhar para quem está concordando acaba ajudando bastante. Sim. E aí você olha para as pessoas que te passam segurança, né? E evita olhar para pessoas que realmente estão demonstrando desinteresse. Isso te encoraja. Então, Sim. são algumas das técnicas que você pode fazer durante uma apresentação. Perfeito. Ó, a gente vai correr um pouquinho porque o Instagram ele libera 60 minutos para gente. Então, antes que ele mande a gente embora, tá muito interessante aqui, as respostas muito boas mesmo. Mais uma vez agradecer a presença da fonoaudióloga aqui no Papo de Rádio, Débora Bonetti. Tem uma pergunta aqui, olha, nos fale de uma forma resumida a importância do tratamento com um fonoaudiólogo e como devo procurar, e quando, melhor, devo procurar um profissional da área. O fonoaudiólogo, ele é o profissional da comunicação. Ele vai trabalhar tanto na reabilitação das pessoas que têm alguma lesão, algum Sim. problema de comunicação, quanto com o aprimoramento daquelas pessoas que querem melhorar a competência comunicativa. E falar da fonoaudiologia é muito amplo, porque a gente tem várias áreas. E a gente trata desde o bebê, lá na maternidade, vai fazer o teste da orelhinha para ver se ele ouve, fazer o teste da linguinha para ver se ele não tem língua presa, ele vai ter Bem condição de cedo, não é? falar bem cedo, na maternidade, até a idade mais sênior, né? Até os idosos, quando vai se alimentar e precisa de uma alimentação por sonda, Uhum. inclusive, é o fonoaudiólogo que está ali, está perdendo habilidades mentais, o fonoaudiólogo estimula, porque é o processo de linguagem, e a linguagem, ela faz parte da comunicação, sem comunicação não tem linguagem. Aliás, o ser humano é o único animal que tem linguagem. Os animais, cachorro, gato, se comunicam, mas não têm linguagem. Nós temos a linguagem, que é o nosso código de comunicação. Vai ficando mais idoso, vai perdendo essas habilidades, tem ali um problema, as demências que começam a aparecer, vai perdendo essa habilidade de memória, de lembrar, de se comunicar, vai tratar com o fonoaudiólogo. Então, o fonoaudiólogo ele vai estar presente em todas as áreas. Você deve procurar sempre que você perceber qualquer Certo. alteração de comunicação, seja uma criança, um idoso, um adulto. E se você quer aprimorar, quer falar melhor, quer se expor melhor, quer crescer na sua carreira, na sua vida, trabalhe a sua comunicação, porque a comunicação ela pode te levar a lugares muito mais altos. A comunicação ela está presente em tudo, não é? Principalmente as pessoas tendo que se reinventar hoje em dia no uso das lives, no uso desses sistemas que a gente monta de comunicação para que as pessoas deem aula, palestra, entre outras coisas, pela internet. Débora, é o seguinte, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. Me transcena uma pergunta à doutora. Eu amo comunicação, rádio e TV. Eu amo comunicação, mas sou um pouco gago. Eu devo desistir desta profissão por ser um pouco gago? Eu até falo bem, me comunico bem. É o Melo de Clay, que, bom, há pouco registrou presença e está fazendo essa pergunta. Bom, primeiro, não desistir jamais, né? Uma coisa, uma curiosidade, o Silvio Santos, ele tem gagueira, tá? Então nós temos aí um dos grandes comunicadores do Brasil, que é o Silvio Santos, ele tem a gagueira e ele se comunica como um dos maiores até hoje, né? Há tantos anos. Então, não, jamais. Se a pessoa tem gagueira, ela não precisa desistir de ser jornalista, mas ela precisa sim procurar um tratamento. Primeiro, entender se ele gagueja por fatores emocionais, e aí são aquelas disfluências comuns que a gente já falou, ou se ele realmente tem a gagueira, são as disfluências gagas. E aí ele deve sim procurar para fazer uma avaliação, entender qual que é o tipo de gagueira dele, para poder tratar. Jamais desistir, porque existem técnicas. Claro que na vida adulta é mais difícil do que uma criança. Quando a gente trata na criança é mais fácil, mas isso não é uma limitação para ele. Muito bem. Débora Bonetti, fonoaudióloga, eu quero agradecer a sua presença nesta live. Eu ficaria a noite toda aqui falando sobre comunicação, pegando dicas. Você é fantástica, realmente tem respostas que nos fazem ter uma clareza muito melhor sobre algumas problemáticas nessa área. Eu quero convidar as pessoas
que estão assistindo essa live para seguir a Débora e também o Papo de Rádio. Já pedi no início, mas vou pedir aqui novamente. Segue @papo.de-rádio, segue @fono Débora Bonetti, Bonetti com 2 T's, para que você possa ter muitas dicas. Eu me apaixonei pelas dicas da Débora quando eu encontrei o perfil profissional e eu vi lá coisas fantásticas relacionadas à comunicação. Eu que sou da área, então fico muito feliz de você ter aceitado o convite do Papo de Rádio. Mais uma vez, muito obrigado. Eu só vou encerrar a live porque, como eu disse, o Instagram ele nos fornece somente 60 minutos. Daqui a pouco ele está expulsando a gente. Eu quero que finalize com as suas últimas considerações, principalmente se tiver algo que eu não perguntei, algo importante que queira acrescentar, fique à vontade. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer imenso estar aqui, dividindo um pouco do meu conhecimento, te conhecendo também. As pessoas que estão aqui, eu só tenho a agradecer pelas perguntas que mandaram. Eu amo falar sobre comunicação também, eu sou suspeita, né? Trabalho com isso. Realmente, eu sou apaixonada pela comunicação. E a única mensagem que eu tenho para deixar aqui é para todo mundo que está assistindo: não tenha medo de se expor, não desista de falar melhor, use a sua comunicação para melhorar a sua vida, porque a comunicação é que nos leva a lugares mais altos, e não tenha medo de se expor. A gente vai errar, é normal, a gente vai ficar nervoso, o nervosismo ele nunca deixa de existir, mas procure sim melhorar e trabalhar isso, porque a comunicação ela vai te levar a lugares muito maiores. Legal. Essa é Débora, a mensagem. aplausos para você. Muito obrigado mais uma vez, Débora Bonetti, falando direto da cidade de Bauru para o Papo de Rádio, que vai para o mundo através do Instagram. Boa noite, Débora. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, até a próxima. Até a próxima live.